É a alegria na esperança da volta de Jesus. Isso é precioso. A igreja não trabalha para o fim. A igreja trabalha para melhorar. A igreja trabalha para melhorar, ela quer um presidente que resolva os problemas da sua nação, ela quer que a economia melhore, a igreja quer melhorar de vida. E não vai, a não ser que você leia uma outra Bíblia. Mas a Bíblia que nós lemos diz que não vai. Então, na medida quanto mais o funil vai estreitando, mais perto do fim chega, mais eu me alegro. O cristão deve se alegrar. Começamos mais um episódio do Amor e Graça Cast, esse espaço que nós temos para conversas leves, inspiradoras e cheia da presença de Deus. O nosso tema de hoje é falar da missão da igreja, sobre entrega, propósito. Mas antes, se prepare, pegue o seu café e vamos começar. E para esse nosso bate-papo de hoje, nós temos a honra de receber novamente, pela segunda vez aqui no nosso podcast, Pastor Jober Firmiano. Seja bem-vindo, pastor. Glória a Deus. Obrigado, Giedre. Obrigado à nossa equipe aqui do Amor e Graça Cast. Fico muito lisonjeado de poder voltar aqui. Obrigado pela oportunidade que vocês nos dão. É um prazer pra gente, né? E vamos falar hoje, pastor, sobre a missão da igreja. Amém. Não sei nem como que a gente começa esse assunto, né? Qual é a importância da missão? Estamos fazendo a missão de maneira correta? Por onde nós vamos começar? Sim. É o coração de Deus, né? Eu acho que a missão, ela começa no coração do Pai. Entendemos que o Pai, ele não começou montando ministério, mas ele começou dizendo: Adão, onde tu estás? Isso eu acho que é o começo da missão. Já é ele indo atrás do homem. Isso é a missão já de fato, descrita. Descrita. A missão começou no coração do Pai. Né? Jesus é um resultado da missão do Pai. A missão sempre foi do Pai. A missão é do Pai. Começa no coração do Pai. Então, entendendo, né, que a missão está no coração do Pai, ela não se barra somente na instituição, mas para cada pessoa. Isso é, cada cristão tem que seguir a missão. Com certeza. A missão, ela nunca pode ser institucionalizada. A missão, ela começa no indivíduo, né? E ela vem para fora e envolve, ela é envolvente no coletivo. Mas a missão, ela é, sim, interpessoal, assim como o amor é interpessoal, a missão também é. Ela começa com uma chama, tanto é que a chama de Atos 2, ela foi dividida individualmente. Não foi uma grande chama sobre uma grande coletividade de pessoas, não. É verdade. Veio uma chama e pousou em você, veio uma chama e pousou no outro. Então a chama missionária, ela nasce no coração individualmente, depois inflama coletivamente. Por isso que primeiro causa uma implosão, para depois causar uma explosão, né? Isso tem muito a ver com a comunhão, porque não haverá uma missão legítima sem antes haver uma comunhão legítima. Você não pode falar de alguém, de fato, que você não teve uma experiência com ele. Né? Senão você vai só multiplicar a informação. Isso tem muitos produtos que fazem isso. Você pode fazer propaganda de um shampoo de cabelo porque foi contratado e paga para fazer, porque o seu cabelo é bonito, mas nunca usou. Enfim, isso é repetir informação. E missão não pode ser isso. Ninguém pode fazer missão sem antes experimentar do coração do Pai, da comunhão. Então a missão, ela nasce dessa comunhão com o Pai. Eu arrisco dizer que todo aquele que tem comunhão ou teve comunhão, ele não vai conseguir viver outra missão. E hoje a gente, como cristão individual, estamos deixando a desejar no cumprimento dessa missão? Com certeza. Nós temos sérios problemas, Gedre, em relação à missão. A nossa geração, né? Nossa geração, ela é uma geração
muito comprometida com os deuses desse século. Infelizmente, nós temos que ser verdadeiro. Nós somos uma geração que a gente vem para a igreja mais pelo evento que a igreja nos proporciona do que pela responsabilidade que a igreja nos coloca, né? Então, quanto é eventual, eu participo, estou junto, enquanto eu tenho um benefício nesta relação, eu estou junto. Agora, a partir do momento que eu sou comprometido nela, eu já desacelero e coloco os meus limites. E isso é muito complicado, porque se nós não conseguir transicionar o coração correto para a geração que está nos ouvindo hoje, eu não sei o que vai ser, porque essa conta vai ser cobrada. Nós precisamos estar melhorando. Essa conta vai ser cobrada. Eu penso assim, ó, eu tenho orado assim: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque a conta vai chegar desses excessos, essas inversão de valores da missão da igreja, o propósito da originalidade da igreja, essa busca de excessos terríveis dentro da igreja, né? Essa conta vai chegar. E eu oro, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque Deus confiou a nós, a igreja, a missão dele, né? E no meio do caminho houve muitas adulterações desse propósito. Então é um tema muito forte falar de missão. Uhum. Porque missão não tem a ver com apenas a gente enviar um missionário, dois. Missão engloba todo o propósito da nossa vida em Cristo. Se você de fato aceitou Jesus, creu em Cristo, se você se tornou um cristão, você tem que refletir missão. Até rima. Uhum. Cristão, missão, né? Não tem como viver sem missão. E quando o pastor fala em excessos, está relacionado à instituição, no que se tornou hoje em dia, o que a gente tem visto, né, nesse sensacionalismo, ou excessos de maneira na vida pessoal, enfim. Tem um ditado que diz que quando a maré sobe, os barcos sobem também, né? Então, assim, nós não estamos aqui para responsabilizar as pessoas ou a igreja, não estamos aqui mapeando para descobrir quem errou nesse contexto, né? Mas a verdade é que quando a liderança falha, o povo também falha, né? Então, quando a maré sobe, os barcos sobem também. Quando há um coração de quem está na direção da igreja voltado realmente ao propósito do Pai, a igreja vem junto com ele. Então é muito complicado a gente abrir um microfone e ficar batendo na igreja. Eu amo a igreja de Jesus, não vou bater nela, entendeu? Agora, se tiver que realmente pesar a mão, seria sobre a minha classe. Uhum. Nós líderes, porque nós temos de Deus o governo de conduzir a igreja do Senhor Jesus, né? Então aí vem uma série de manipulação terríveis. Interessante que a palavra igreja no grego é tirados para fora, né? Que vem de helenismo, da helenização da Grécia e muitos outros países. Uhum. Vem de lá. Quando Jesus disse assim, colocarei a minha igreja, né, e as portas do inferno, ele tá usando um termo grego. Ele está baseando na cultura grega. Está dizendo, assim como Alexandre o Grande fez com a Grécia, que disseminou a cultura grega no mundo, vocês devem fazer com o meu reino agora. Uhum. Né? Então tire para fora. Leve para fora, porque tudo que é encapsulado já deixou de ser o evangelho. Uhum. Né? Então o evangelho de Cristo, a missão de Cristo faz sentido quando a gente realmente tem uma movimento. Aliás, o id, que é o principal termo do evangelho, id, ele é um termo em movimento. Id provoca movimento, ou seja, a igreja ela tem que estar em constante movimento no sentido original da missão de Cristo, né? Então, missão para mim é uma dor. É uma dor muito forte, uma angústia muito forte. Porque o Senhor confiou a nós o que tinha de mais especial, de mais sagrado, uma causa, uma urgência, a igreja é uma urgência, para dar continuidade àquilo que nasceu no coração do Pai, que Jesus instituiu, deixou o Espírito Santo
aqui para nos conduzir, e nós, volta e meia, nós adulteramos isso, né? Terrivelmente. Jesus não disse ide e formar instituições, ide e implantar sistemas, modelos. Não, ide por todo mundo e anunciar meu evangelho. Então, é mais ou menos isso, Gedre. Nós temos, talvez de certa maneira, corrompido essa primeira mensagem, então, né? Esse ide original. Mas no nosso dia a dia, como que um cristão pode ser mais efetivo, mais assertivo no seu cotidiano, tá levando adiante essa mensagem, pastor, nos dias de hoje? Prioridades. Eu acho que é a palavra. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas perdidas nas suas prioridades. Muito. E tem a ver com uma força espiritual muito grande. A Bíblia diz que no finais dos tempos o inimigo cegaria o nosso entendimento. E esse entendimento que está falando ali não é entendimento psíquico, é entendimento espiritual. E nós ficaríamos com o nosso entendimento confuso. Então, hoje, a igreja, num contexto geral, ela está muito perdida nas suas prioridades. Está muito perdida, né? A gente até vem um culto, a gente até se envolve com alguma coisa, mas mais no sentido da voluntariedade, de se sentir bem, do que realmente carregando o peso da responsabilidade, né? Então, quando eu tenho uma experiência com Jesus, com o coração do Pai, e eu me torno responsável, essa é a minha prioridade. Se eu caso, o meu casamento vai servir essa prioridade. Se eu tenho filhos, os filhos vão servir essa prioridade. Se eu compro, o que eu compro vai servir essa prioridade. É isso, né? É difícil, às vezes, pra gente traduzir esse sentimento, né? De trazer pra fora, né? Pra vida real do dia a dia, em pequenos gestos, em pequenos atos. Mas o que o pastor aconselharia, talvez, ou indicaria para aquela pessoa que tem essa chama, né, no coração da missão, mas tem essa dificuldade de entender a missão como parte do dia real dessa pessoa? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente veja um modelo de vida totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Uhum. É claro que hoje a gente tem um poder de alcance através das redes sociais, enfim, muito maior, né? Mas como a gente aplica isso, né? Trazendo em comparação de como era, de como eles viviam, das entregas que aconteciam, como Atos, né? Os apóstolos. E hoje, o ser humano que está debaixo de toda essa cultura, né? De tudo isso que a gente tem sobre nós hoje em dia. Uhum. Gedre, esses dias nós ministramos aqui sobre a questão de propriedade. O que realmente é meu? Né? Porque nós nos sentimos proprietários de muitas coisas. E o que de fato é meu? Quando eu digo assim, é meu, o que é meu? Do que eu sou dono? Partindo do conceito cristão, tudo para mim é um empréstimo. Eu não sou dono de nada, né? O nosso coração está muito cheio com as coisas da terra. A gente se sente dono de muitas coisas, enquanto na verdade tudo para nós é um empréstimo. Eu acho que nós temos que entender isto. Se o Senhor está me confiando alguma coisa, o que Ele quer que eu faça com isso, né? Seja o meu trabalho, seja... Porque isso é o sentido do cristianismo. A igreja não existe para me servir. Eu fui salvo para servir, né? Salvo é uma continuação, salvo salva. Então, assim, não faz sentido. Nós temos um grande prejuízo. Eu arrisco dizer que sobrou para nós, para a minha geração, descascar um pepino, assim, né? Porque uma geração atrás semeou um evangelho muito místico, triunfalista, e hoje eu penso que tudo é meu, eu tenho um senso de propriedade muito grande. O dinheiro é meu, a casa é minha, meu trabalho, minha CLT, meu CNPJ, minha mulher, meu marido, meus filhos, e nada é meu. O que é seu? Quando você tem um senso de propriedade, o que você está querendo me dizer aqui? Porque nada é nosso, nem a nossa vida, nem o ar que está nos seus pulmões é seu, nada é nosso. Então, se tudo é um empréstimo,
Qual é o propósito desse empréstimo? Para que ele me emprestou? Hoje de manhã eu estava sepultando uma menina de 2 anos menos de 2 aninhos, né? Então assim, o pai estava chorando, a mãe estava chorando, poxa, 1 ano e 9 meses, tudo é um empréstimo, quem tem o controle de alguma coisa? Eu saí do cemitério e comentei com 2 irmãs que estavam saindo, glória a Deus, que estamos saindo com as próprias pernas. Porque a maioria que entra lá carregado não tem condição mais de sair. Nós entramos e saímos ainda. Existe um cemitério na França que diz: nós que aqui estamos esperamos por vós. Imagina, na porta, né? Você já atravessa para o outro lado da rua. Então assim, a gente vive numa filosofia de que vamos viver para sempre, né? E existe uma frase da psicologia sobre isso: viva pensando como se você nunca vai morrer. Por quê? Porque você empurra para frente qualquer senso de responsabilidade em questão o que tange a vida eterna, as suas prioridades. É isso. Então assim, não quero pensar na morte, não quero pensar no fim da vida, fim dos tempos, né? Não quero pensar nisso, porque quando acontecer eu quero que seja num clique, já foi, a gente não quer pensar nisso, porque realmente isso vai mudar as nossas ações. Hoje a gente não quer mudar as nossas ações. Nós não queremos ter uma mudança de comportamento, a gente gosta de morder a fruta de plástico, a gente gosta dessa coisa superficial, nós nos apaixonamos pela beira da praia e não vamos ao profundo, gostamos da poluição, entendeu? Então pensar no fim, não, eu afasto isso, é depressivo. Enquanto, na verdade, Salomão disse que há mais proveito na casa de luto do que na casa de festa. Quando eu penso na morte, a morte é o melhor conselheiro. Quando eu penso nela, eu mudo as minhas atitudes. As minhas prioridades invertem. Eu abraço mais, eu amo mais, eu me dou mais, né? E falar em doação, Jesus é o cara que mais doou, embora era o mais pobre. Pensa, né? É um contraponto. Teve alguém mais pobre que Jesus? Cara, ele se igualou aos mais pobres que tinha, não tinha nada, né? Ele disse: as raposas têm suas covas, né? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ao mesmo tempo, não tendo nada, ele foi o que mais doou. Tanto no tempo dele, quanto no nosso, ou no tempo antigo. Ninguém doou mais do que Jesus. Porque a vida é um compartilhar. Então assim, eu encontro uma geração egocêntrica, está em voga agora a palavra narcisismo, e isso tem muitos termos, narcisismo é muita coisa além do que você possa imaginar, e é isso, né? Então assim, as pessoas têm um senso de que eu, estando bem, faço uma parte voluntária que é compartilhar um pouco do que eu tenho para me fazer me sentir bem. Isso não é missão. Missão não é missão não é uma oferta. Missão é a sua vida. Missão não é um carnê missionário. Não, missão é você se envolver com um todo, né? Não é só isso. Foi isso que Deus tinha em mente, eu acredito, quando ele amou missão, né? Porque Deus aparece nas escrituras já procurando um homem. Depois ele continua procurando. Vai a Abraão, e vai a Noé, e vai buscando. Deus está sempre indo atrás. Interessante que eu estou aqui com Lucas 19:10, que diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Então, pensando, pastor, nesse nosso desafio de cumprir a missão prática, diante de tudo isso, né? De toda essa explicação que o pastor deu, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Gédra, assim, comunhão gera consciência e consciência gera responsabilidade. Foi o que a gente conversou no início, né? Falando de conhecer o coração de Deus. Eu não posso multiplicar algo que eu não tenho uma experiência. Então, eu acho que o primeiro conceito é nós levarmos a igreja a termos um conhecimento do coração de Deus. Intimidade é a velha historinha de sempre. Comunhão, relacionamento. Porque relacionamento gera consciência, consciência vai gerar responsabilidade. Não adianta eu querer trazer responsabilidade prática hoje para a igreja. Dizer, você tem que falar de Jesus no seu trabalho. Você tá lá, você é manicure, você está fazendo unha. Você tem que ficar atento ao momento da ambiência para testemunhar sobre Jesus. Você é mecânico.
entendeu? As esferas da sociedade onde a igreja está inserida. Não adianta, não existe uma cartilha se não incendiar o coração antes. Não tem curso que vai poder dar sustância a isso. Pode até começar, mas não se mantém. Então, o que vai manter uma igreja missiológica, seja ela urbana ou transcultural, é o conhecimento do amor do Pai, uma experiência com o Pai. Essa experiência ela é diária. Então, experiência gera consciência, e consciência gera responsabilidade. Então, o meu papel como pastor não é induzir a igreja a fazer uma missão. É trazer a igreja de volta ao coração do Pai, porque ela perdeu esse lugar. Entendi. A gente se sobrecarregou, nós somos uma geração dos excessos que esconde uma falta, um vazio. Né? Assim, é uma loucura, nós temos tanto, mas nunca estamos satisfeitos. Essa é a síndrome da minha geração. Tem muito e nunca está satisfeito. Você já não ouviu a pessoa dizendo assim, tô com vontade de comer uma coisa, mas não sei o que é. É porque já comeu tudo que tinha para comer e já não sabe mais o que tem para comer, mas quer comer. Né? Então, e na hora do alimento pesado já tá de barriga cheia, já né? Tá, assim, geral, eu às vezes tem pensamentos que você tá comendo e você já tá pensando que você vai comer na outra refeição no outro dia. Então, assim, é uma geração dos excessos, muito excesso, que não satisfaz nada, porque nós perdemos esse lugar. E nós temos uma igreja assim. Uma igreja que se alimenta de algodão doce, uma coisa que não sustenta, que não tem relacionamento com Deus, com o Pai. Tem uma igreja que se alimenta de um culto de domingo. E ai, se o pastor, né, no passar dos 40, 50 minutos. Né, é aquela coisa, eu vim aqui, eu quero algo pronto, micro-ondas, um culto micro-ondas, que eu aperto um botão, pronto, porque eu tenho a minha vida. Né? E aqui eu crio um grande bezerro de ouro. Esses dias o Espírito Santo falou conosco aqui num culto. Moisés subiu um monte para trazer uma palavra para o povo. Só porque esse lugar de acesso ao coração de Deus precisa de tempo. E o povo queria um culto rápido. Não tiveram experiência de esperar Moisés, vamos fazer um bezerro para nós, que a gente quer um culto rápido. Quem quer culto rápido, cria bezerro de ouro. Por quê? Porque vida com Deus vai exigir de você a sua melhor atenção. Prioridade. Entendeu? É prioridade. E a partir daí a missão começa a fazer sentido. A missão só faz sentido como você começa a deitar e dormir com um peso de responsabilidade do coração do Pai. Entendeu? Aí não precisa você ensinar a igreja a fazer missão, não precisa criar programas. Porque a igreja por si só, ela vai expandir esse sentimento onde ela estiver, seja qual for a camada da sociedade que ela estiver inserida. Você vai estar lá trabalhando lá no seu trabalho, se você sai desse lugar e você vai olhar para uma pessoa, o Espírito Santo vai passar um exame dela para você. Você vai dizer, eu tenho uma palavra, entendeu? Eu tenho algo para você. Ele já faz um raio-x espiritual ali, uma ressonância. O Espírito não tem como. Agora, se nós queremos viver de programa sem conhecer o coração do Pai, por que Jesus disse, eu e o Pai somos um? E por que Jesus nunca se perdeu na missão? Porque a missão nunca foi dele. A missão sempre foi do Pai. Ele sempre foi obediente ao coração do Pai. E ele bebeu a última gota. Ele disse, eu vou beber a última gota desse cálice. Porque eu amo o Pai, eu conheço o coração do Pai. Ele veio, cumpriu o propósito dele e voltou, ou seja, saiu de cena. Entendeu? Jesus veio, cumpriu a geração dele e saiu de cena. Veio o Espírito Santo, está aqui, e a igreja é essa continuidade. Então, na verdade, a questão maior não é fazer, mas é voltar para esse lugar no coração do Pai. Eu não conheço uma igreja, eu não conheço um cristão que tenha relacionamento, que conhece o coração do Pai, que não viva a missão intensamente. Agora, você arrancar uma rolha de um garrafão de vinho e tentar colocá-la de volta é quase que impossível. Entendeu? Então você tentar forçar uma missão sem realmente viver um relacionamento com o Pai é quase que impossível.
A gente faz programa social, a gente dá comida, a gente dá tudo isso. Tudo isso, o social é muito bacana. Mas não há conversão, não há arrependimento, não há nada. Porque o evangelho não é social, só social. É justiça social. A gente vem carregado com arrependimento, com conversão, com mudança de caráter. É isso, né? Pode falar. E como que a gente volta, então, nessa mensagem? É algo que tem que ser aplicado, talvez resgatado diante de toda essa liderança dos pastores, trazer de volta para o povo esse senso de missão através de uma mensagem? O que seria esse despertar? Porque se a igreja está adormecida, né, nesse quesito, e a gente precisa trazer de volta essa consciência da missão original, como que a gente pode estar fazendo isso? A resposta é simples, Gedre, e muito repetitiva, né? Relacionamento com Deus, comunhão com o Pai. Mas nós estamos tão ocupados com a terra. A gente pensa que se nós priorizarmos aquilo que é eterno, nós vamos passar fome, nós não vamos conseguir manter a nossa qualidade de vida, e em detrimento a isso, a gente é saqueado, nós somos assaltados, nós somos roubados. E a gente subliminarmente comunica que nós temos uma missão marginalizada, ou seja, à margem da missão de Cristo nós queremos a nossa. Entendeu? Então é um toma lá da cá, eu faço a tua, mas eu também tenho que fazer a minha. E não existe dualismo aqui. Ou é a sua missão, ou é a missão do Pai. E eu não estou dizendo, às vezes as pessoas entendem que assim, eu tenho que largar tudo e me tornar um missionário. Não é isso. A questão missiológica envolve toda a minha vida. Se eu faço uma faculdade, eu faço uma faculdade para. Se eu caso para. Se eu ganho dinheiro para. É tudo para a missão de Cristo. Se eu viajo, é para. Você que viaja, que você tem uma pegada legal com o Evandro. Então assim, tudo envolve missão. Do meu deitar ao levantar. Né? A missão de Cristo me embebeu. Eu bebo água. Eu fui embebido pela missão de Cristo. Cada célula, cada molécula do meu ser. Essa é a igreja, né, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Agora, né, nós temos... eu tenho uma mensagem aqui, que no culto missionário, uma hora que der certo aí, eu falei aqui já, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Onde a igreja contemporânea se perdeu. Temos missão, trocamos a missão por manutenção. A igreja começou a existir para manter a estrutura e não para alcançar pessoas. Então, muito esforço gasto com administração, organização interna, agendas, programas, eventos, enfim, né? E nós trabalhamos para o marketing da igreja e não para o marketing de Jesus. Entendeu? Então é diferente eu implantar o reino do que eu implantar a minha marca. Uhum. E hoje isso aqui é uma linha finíssima. Eu vejo muitas movimentações se valendo do reino, que na verdade não implanta o reino. Eles implantam a sua marca. Pastor, e o que acontece quando a igreja entender de fato a missão de Cristo? O que é o resultado? Que transformação isso gera nas pessoas? Boa pergunta, Gedre. Eu lembrei do versículo do capítulo 24, verso 14 do Evangelho de Mateus. Então, quando todos ouvirem, então virá o fim. Interessante que isso fecha com Apocalipse capítulo 7, que, glória, que a eternidade será constituída de povos, tribos, línguas e nações. Mateus 24, 14 diz, então quando todas as nações ouvirem, todos os povos ouvirem, virá o fim. A palavra nações ali, povos, vem de etnia. Não está se tratando de situações geográficas de nação, Américas. Não, está falando de etnias, de povos, de raças. É isso, né? Então nós estamos atrás dessa última pessoa. Porque quando a igreja entende isso e ela entendeu e agora ela começa a correr atrás de propagar o evangelho de Jesus, independente de conversão, de mudança ou não, mas
tornar o nome de Jesus conhecido. Então virá o fim. E aqui é maravilhoso, porque as pessoas estão correndo do fim. E o que a gente tem que buscar E nós como temos cristão que correr para o fim. é o contrário, né? É correr para o fim. Todo mundo está querendo correr do fim, tá todo mundo assustado, uma loucura, o mundo virou uma aldeia. Você assim, cara, o que vai acontecer? Né? Vamos fazer o quê? Vamos, né? Qual é a saída? Tem para onde sair? Vamos comprar uma casa num condomínio nos Anéis de Saturno. Para onde a gente vai fugir? Não tem para onde. É a alegria na esperança da volta de Jesus. Isso é precioso. A igreja não trabalha para o fim. A igreja trabalha para melhorar. A igreja trabalha para melhorar, ela quer um presidente que resolva os problemas da sua nação, ela quer que a economia melhore, a igreja quer melhora de vida. E não vai, a não ser que você leia uma outra Bíblia. Mas a Bíblia que nós lemos diz que não vai. Então, na medida quanto mais o funil vai estreitando, mais perto do fim chega, mais eu me alegro. O cristão deve se alegrar. A igreja missiológica deve se alegrar. E ela deve acelerar esse processo, porque ela já está atrasada. Jesus já era para ter voltado. Como ela se perdeu e adulterou a sua causa, então retardamos a volta. Porque existe uma palavra que tem que se cumprir. Enquanto o último ser humano não ouvir falar do Evangelho de Jesus. Então nós temos que correr atrás disso. A igreja entendeu o coração do Pai, teve a consciência, assumiu responsabilidade, ela vai trabalhar nesta causa. Entendeu? E vai ser maravilhoso que daí se cumpre Apocalipse 7. Que Deus comprou para si povos, tribos, línguas e nações. Uau, que maravilha, que loucura, cara. Porque assim você pensa que a eternidade vai ser uma coisa monótona, de anjo sentado no vizinho com uma harpinha tocando, não faz sentido. É muita raça junto. Entendeu? É muita raça. Deus não vai mudar isso. Porque o evangelho ele não fere a cultura, mas ele é o juiz de todas as culturas. Entendeu? Se você veio com a sua cultura, povos, tribos, línguas e nações. Uau. Porém, agora você está submetido ao Evangelho de Cristo. O Evangelho está no trono, governando sobre todas essas coisas. Sem nenhuma distração, né? Sem nenhuma outra prioridade. Às vezes eu penso que a igreja, ela pensa que como o pensamento judaizante quando Jesus estava na Terra. Ainda. A igreja cristã. Parece que eu fico meio perdido assim, porque a leitura que eu faço é: os judeus se decepcionaram com Jesus, por quê? Porque ele trouxe um reino que não era da terra. O meu reino não é deste mundo. Uhum. Vocês querem que eu venha destruir Roma, e eu vim destruir o velho homem que habita em você. E hoje, às vezes eu percebo isso. Parece que existe uma lente na igreja que quer que Jesus torne a igreja triunfalista. Uma igreja que reine agora, que governe agora, entendeu? E se Jesus não fez isso na sua primeira vinda, ele não vai fazer na dispensação da graça agora com o Espírito Santo e nem na sua segunda. Né? O reino é espiritual, é eterno, é salvação da alma, é resgatar o Éden, é levar de volta para esse lugar da origem do Éden, é voltar para o começo onde tudo Deus planejou. O fim se explica pelo Éden. Né? Quando a gente fala de vida eterna, a gente está falando daquilo lá. No começo. Né? Então é isso, minha filha, só porque entre a origem, que é o Éden, e a eternidade, que volta a ser novos céus e novas terras, existe um negocinho no meio chamado igreja, para ser o programa operatório dessa grande missão. E a igreja, né, acaba seguindo luzes de vagalume, se distraindo com lâmpadazinhas de árvores de Natal. Uhum. Esse tipo de assunto, ele mexe bastante com o pastor, né? A gente consegue Deixa eu falar perceber. uma coisa aqui, desculpa. Agora que me veio, desculpa te cortar, não perto o raciocínio. Olha que interessante a árvore de Natal, né? Talvez isso vai ser usado pro Natal. Nossa, cara, que árvore linda. Entendeu? Que decoração. Olha as bolas como são coloridas. Percebe que tudo é feito para chamar a nossa atenção? Para a gente se encantar.
é o encantamento, olha a decoração, olha a estrela na ponta da... Entendeu? E tudo isso desvia o foco do pé da árvore, onde tem uma manjedoura e o menino é esquecido. E nós continuamos nos distraindo com pisca-pisca, que não leva nada a lugar nenhum. Né? Então isso aqui é uma declaração viva do Evangelho. E tem muita igreja inserida nisso. Muita igreja, com muito dinheiro, com muita purpurina, com muito volátil, com muita coisa que impressiona, muita luz piscante. E tudo isso tira a atenção da base do Evangelho, que é uma simplicidade chamada manjedoura, aonde realmente está o menino Jesus. Uma igreja distraída, né? Igreja distraída. O que eu ia perguntar é que a gente vê que esse assunto mexe muito com o pastor e que, de fato, nós já vemos um trabalho, né, que está sendo realizado. E para fechar o nosso bate-papo, eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre... Para fechar, isso quer dizer que está terminando? Tá terminando já. Pra gente falar um pouquinho, né, sobre a nossa forma de fazer missão, a visão, né, que o pastor tem recebido e aquilo que nós já temos aplicado aqui, né? Uhum. Minha filha, o que a gente está fazendo é nada comparado ao que deveríamos estar fazendo. Mas também não vamos perder a celebração. Né? Nos alegramos com tudo que Deus tem feito. Nós falando quanto Ministério Amor e Graça. Esse ano é um ano que a gente completa 10 anos. E a gente está chegando nesses 10 anos com um saldo de muitas vidas que ouviram falar de Jesus, a cidade, a região sendo tocada pelo Evangelho de Jesus nas ruas. Eu acredito que nós baixamos a régua do nome da instituição, o nome da religião, o nome da manipulação religiosa. Acho que a gente baixou essa régua, essa torre de governo humano. Eu creio que nós contribuímos para que a régua do nome de Jesus suba e o altar de adoração. Então, baixamos controle humano e elevamos o altar de adoração do nosso Senhor Jesus. E o nome de Jesus, eu creio que nesses 10 anos a gente conseguiu contribuir um pouquinho para que o nome de Jesus fosse visto de uma forma além culto, além doutrina de igreja ou teologia além. Então, é isso. Nós temos muitas angústias, porque, assim, eu penso que não há nada de belo nisso. Então, assim, que bacana, vocês ajudam, não sei o que e tal. Cara, pra mim isso é muito insignificante, porque o que todo mundo deveria estar fazendo é o mínimo. Trabalho de justiça social, de amar, né? Nós lemos ali Lucas 19, né? E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Então, assim, estamos indo atrás daquele que está perdido e, né? É isso. Então, nós temos aí alguns poucos tímidos trabalhos na nossa região. Temos as nossas plataformas missionárias, a plataforma missionária que está sendo desenvolvida, e celebramos tudo isso, nos alegramos. Mas é tão pouco. Poderíamos fazer mais. Poderíamos fazer mais. Se a igreja não tivesse tão envolvida numa missão marginalizada. Né? Assim, eu faço missão, mas eu também faço. Mas a minha missão, às vezes, é prioridade. Né? Interessante que a gente é muito confrontado com o islamismo, né? Porque o islamismo, eles entenderam esse conceito bem melhor do que nós. E eles geram filhos para o Islã. Eles botam uma empresa pro Islã. Eles fazem uma faculdade pro Islã. Eles se tornam piloto de avião para poder dar num prédio e matar pessoas pro Islã. Olha quantos anos aqueles meninos não estudaram. Sim. Né? No 11 de setembro. Imagina quantos anos para numa viagem, enfim, cara, uma vida. E nós fizemos missão. Mas assim, a gente faz missão, dá uma ofertinha, cara, mas nada que envolva a minha vida, né? E eles têm uma mentira e vivem como se fosse uma verdade. E nós temos a verdade. E às vezes vivemos como se fosse uma mentira. Eu acho que com isso a gente pode finalizar. Porque eu creio que nem tem nada mais a acrescentar, né? Que possa traduzir, talvez melhor, todo esse
esse assunto. É uma entrega, né? Obrigado, uma minha vida filha. de entrega que ultrapassa tudo, né? E talvez a gente não consiga chegar racionalizar isso. Muito obrigada, pastor. Obrigado, Gedre. Obrigado pelo seu coração. Obrigado pela sua casa. A câmera ainda tá ligada, mas louva a Deus pela tua vida, tá? E que o Senhor nos ajude, né? A entender, Eu tenho esperança. Eu quero encerrar falando disso, Gedre. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Não mais da minha geração. A minha geração, ela sequelou demais. A gente... Enfim, é uma geração sequelada, machucada com a religião, uma geração que parece que o fogo deu uma apagada, a gente cozinhou, mas ficou cru, não tem? Quando cozinha, vai ficar cru. Mas eu tenho esperança nesses meninos que estão na nossa volta, eu tenho esperança neles, tenho esperança nessa geração. Vamos investir em jovens, vamos investir neles. Tenho esperança que eles possam dar um pulo maior que nós, né? Então a gente está pavimentando uma estrada para que eles possam decolar. Amém. A minha esperança são os jovens nesses últimos momentos, que eles não venham se contaminar, não venham se perder como nós nos perdemos. Amém. Né? É isso. Amém. Então, Amém? Obrigada, pastor, Obrigado. Mais uma vez. Eu sei que esse bate-papo vai sim edificar a vida de muitas pessoas e que o Espírito Santo torne claro, né? Amém. No consciente das pessoas, que traga esse discernimento. Amém. Para que a gente venha se posicionar de maneira Em nome de diferente. Jesus. Nós agradecemos você que ficou até aí assistindo o nosso episódio e vemos você no próximo. Posso encerrar com um versículo? Pode. Tá que tá hoje. Eu vou deixar porque, né? É porque eu assisto os podcasts e você sempre pergunta o versículo assim pra... Mas cada um é diferente. Amém, amém. Pode falar. Filipenses 2:5. Lembrei. Filipenses 2:5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui, já quem sabe, cabe algo para nós realmente fechar, que me veio agora. Isso talvez vai contradizer tudo que nós falamos. Eita. Mas, vamos começar de novo, então. Olha só que bacana. A igreja não tem uma missão. A missão tem uma igreja. É isso. Obrigado.